Fala, meus amigos! Está começando mais um vídeo nesse canal e hoje eu vou falar sobre um assunto bem legal, um assunto bem interessante, que é sobre o equalizador global. Todo mundo aí tem as suas dúvidas, as suas dificuldades, inclusive eu também tinha as minhas dúvidas, tinha as minhas dificuldades, até eu entender realmente a linha do que eu iria seguir, o porquê usar equalizador global, para que serve, como que eu uso, a maneira correta de eu usar. Então, assim, não existe um padrão certo de você usar ele. Eu tenho uma Podgo aqui, é uma pedaleira sensacional. E deixa eu acender a luz aqui, ó. Agora ficou melhor. Sensacional. E ao decorrer do tempo, já faz 1 ano e pouco que eu tô com ela. Ao decorrer do tempo, aí a gente foi se acostumando, foi se adaptando, a gente vai conhecendo melhor o produto, e enfim. E aí eu consegui entender, vendo algumas dicas de alguns amigos, professores, amigos meus de guitarra, e eu cheguei numa conclusão e eu vou passar para vocês. O que é o equalizador global? O equalizador global, o nome em si já fala, equalizador global. Por quê? Ele vai pegar todo o sinal que vai sair da tua pedaleira, porque o equalizador global, no meu caso, é da minha pedaleira. Ele vai ser aquele equalizador final. Ele vai pegar todo o sinal da sua guitarra, do timbre que você fez, e através dele, do equalizador global, você vai conseguir fazer alguns ajustes. Eu vi algumas pessoas falando que não usa equalizador global, porque não acha viável, outras pessoas usam, e eu vi até pessoas usando de maneira que, para mim, eu acho errada. Por quê? O equalizador global ele vai servir para fazer o quê? Para ajustar as frequências do seu timbre e não timbrar. Qual é o erro da galera? É usar o equalizador global como parte do timbre. Não, uma coisa é usar o equalizador global para lapidar o seu timbre. Outra coisa é você usar o equalizador global para querer timbrar. Por que é errado, no meu ponto de vista? Porque na pedaleira você já vai ter lá, a hora que você montar o seu preset, no seu bloco, no caso a Podgo, você vai ter lá os blocos de equalizador, vai ter vários tipos de equalizador, então você usa ali, você vai timbrar ali. O seu timbre está no equalizador, no preset, o seu timbre está na regulagem da sua distorção, do seu drive, na regulagem da sua simulação de amplificador. É ali que você vai mexer os graves, os médios, agudos, presence e tudo mais. Tá? E aí o que vai fazer? Após você ter timbrado do teu agrado, o que você vai fazer? Você vai ligar o seu equalizador global e vai fazer o quê? Lapidar. Eu costumo dizer que o equalizador global, eu sempre vou timbrar, sempre vou fazer um timbre que eu vou estudar, eu ligo, deixo ele ligado, deixo o equalizador ligado. Por quê? Eu deixo ele fletado, o equalizador global, tá ok? Deixo ele fletado e aí eu faço o meu timbre. Certo? E aí depois algumas correções que eu tiver que fazer, eu vou aqui no equalizador global e eu faço esses ajustes. Ele vai ajudar muito quando você vai tocar em linha. Por quê? Depende muito do som que você vai tocar, as caixas que você vai tocar, o ambiente que você vai tocar, se é um ambiente grande, um ambiente pequeno. Tudo isso interfere no resultado final. Então eu não uso o equalizador global para timbrar, mas sim para lapidar o meu timbre. Por exemplo, já teve vezes de eu fazer um preset, fazer um timbre que eu gostei, que na minha igreja, no som da minha igreja, ficou sensacional. Mas eu fui tocar em outra igreja, cheguei lá, o som estava horrível, estava muito ruim. Mas por quê? Não soube fazer o preset ou não soube timbrar? Não, é por causa do som que tinha na igreja. E aí com o equalizador global, entre aspas, entra em cena. Por quê? Em vez de você mexer lá no seu preset, no seu timbre, ficar mexendo, parâmetro por parâmetro, você pode fazer o quê? Você vai entrar no equalizador global e vai fazer os cortes, os ajustes que você sempre quis, ou que vai fazer o teu timbre chegar ao ponto em que você realmente gosta. Ó, eu tô aqui com um preset que eu uso bastante, uso muito para tocar uns rocks do Fernandinho e tudo mais, para vocês terem uma ideia, ó. A minha afinação tá em drop D, tá? Ó. Tá um timbre legal.
Pra mim, tá legal, no meu fone tá legal. Agora vamos lá. É pouca diferença do equalizador global. Ele exige um pouco mais, um ouvido um pouquinho mais técnico, né? Se você não está acostumado, comece a usar, a entender um pouco mais do equalizador global. Ó, aqui o meu equalizador global, ele está ativado, certo? Ó, equalizador ligado. Certo? Agora, olha ele desligado. Ó, desliguei. Vou ligar. Desliguei. Liguei. Ó, desliguei. Ó, ele perde um pouquinho. O que eu fiz? Eu realcei um pouco do médio dele. Não o agudo, mas um pouco do médio. Ó, equalizador desligado. Ó, ligado, você vai perceber que ele vai dar um grauzinho. Ó. Ó. O ideal é você escutar com fone, tá? Tá, Lucas, e o que você fez aí? Eu simplesmente peguei as frequências e destaquei um pouco mais do médio, que é um som que eu gosto. Às vezes você vê a guitarra do cara ali bem definida, você fala, nossa, o agudo do cara tá lá em cima. E não, ele apenas ressaltou algumas frequências médias e às vezes nem mexeu tanto no agudo, né? Há uma diferença entre um som agudo e um som abelhudo. Tem gente que confunde. Tora o agudo no fim lá, fica aquele som abelhudo, aquele som feio e acha que tá legal. Não. Tudo é uma questão técnica e também o seu ouvido, né? A gente já sabe, já ouve falar que o timbre mesmo, ele tá na nossa cabeça, tá? Então, assim, é muito ideal, toda vez que você for timbrar, deixar o seu equalizador global ligado e deixar ele fletado, tá? Porque depois que você fez o seu timbre, aí você vai corrigindo as frequências que você quer, certo? Ó, mais uma vez pra você ter uma ideia, ó. Aqui ele tá ligado, desligado, ó. Ó, com ele desligado, ó. Ele ligado, ó. Ligado, desligado, ligou, desligou. Beleza, então, pessoal, é muito simples, né? Não existe uma regra em si, né? E isso vai de guitarra para guitarra, vai de captador para captador, o tipo de música que você gosta de tocar, o estilo e tudo mais. Então, assim, são muitas coisas que influenciam no timbre, né? É igual comprar preset pronto. Às vezes você vê um cara lá vendendo preset para Pod Go, e eu super indico aí, vocês que gostam de comprar, é muito massa, é muito maneiro. Mas você vê o cara ele tá com um outro tipo de guitarra, uma outra estrutura, aí você compra o timbre da pessoa, a hora que você coloca na tua pedaleira e vai tocar com a sua guitarra, não tá legal. Aí você vai falar, pô, o cara me enganou. Não, não é que o cara te enganou. É que a sua guitarra é diferente. Você tem que entender a madeira que você tem na sua guitarra, o tipo de guitarra que você tem, o modelo, se é Les Paul, se é Strato, se é Tele, se é semiacústica, né? Os tipos de captador, se é single, se é humbucker. Então, tudo isso influencia no final do seu timbre. Então, a minha dica é, sempre que for criar um preset ou timbrar alguma coisa na guitarra, na sua pedaleira, faça isso com o equalizador global ligado e fletado. E deixa ele por último, tá? Porque ele é o que vai mandar o sinal. E ali você faz os cortes necessários. Fechou? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Até uma próxima. Curta, comenta, compartilha, se inscreva aí no nosso canal. E tamo junto. Deus abençoe.